Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Hoje no Ar, o programa de entrevistas do Grupo Hoje de Comunicação. E o nosso convidado da vez é o vereador Álvaro Costa Vieira, o Cacá. Ele está em seu primeiro mandato como vereador de Ferraz de Vasconcelos. Em 2022, ele foi candidato a deputado estadual por São Paulo, recebendo 47.055 votos. Seja muito bem-vindo, Cacá. Eu que agradeço o convite, a oportunidade, a todos os membros e participantes do grupo hoje. É uma honra estar com vocês aqui hoje. Opa, novamente, Cacá, muito obrigado pela sua participação, por sua disponibilidade de estar conversando conosco aí, para tratar sobre um tema de extrema importância, no caso, né? Vamos falar sobre todas as pautas, inclusive sobre o autismo também, sobre o tema, uma pauta muito importante, tá bom? Agradeço também a participação de todos vocês aí que estão assistindo e que vão assistir o nosso bate-papo. Lembrando que vocês podem interagir na nossa postagem, né? Colocando comentários, sugestões, pautas e tudo mais, até porque a assessoria do vereador também, na medida do possível, é claro, vai responder todas as questões, né, sobre o tema. E a participação é essa, meus queridos. A participação de vocês sempre é muito importante, tá? Muito construtiva para a nossa plataforma, para o trabalho que estamos desenvolvendo. Muito obrigado a todos. Bom, para começar a nossa conversa, Cacá, em 2022 você foi candidato a deputado estadual, né? Obtendo 47.055 votos. Foi um desempenho que excedeu todas as expectativas, não foi verdade? É verdade. A todos que nos acompanham, Facebook, Instagram, né, todas as ferramentas e veículos aqui do grupo hoje, de fato, o que eu percebo, né, que a região, talvez não tanto a cidade de Ferraz de Vasconcelos, mas a região Suzano, Poá, Mogi das Cruzes, de fato foi uma votação que talvez tenha surpreendido aqui a região, porque eu vim de um primeiro mandato de vereador, né? Estou na metade do meu primeiro mandato de vereador e alcançar o número de 47.055 votos, eu percebi pós-eleição que algumas pessoas que não me conheciam se surpreenderam um pouco. Mas assim, eu faço campanha e participo do processo eleitoral desde 2012, né? Então estou com 29 anos. A eleição de 22 foi a minha 6ª eleição participando ativamente. E eu tinha convicção, eu sempre faço uma diferenciação da seguinte forma, que existem pessoas que participam da eleição, sim, existem pessoas que disputam a eleição, e tudo é legítimo e democrático. Mas eu sempre tive convicção de quando nós colocássemos o nome pelo apoio do nosso deputado, na época estadual e agora federal, Rodrigo Gambalho, pelo apoio da prefeita, por todo um trabalho que a gente já tinha dentro da causa, nós tínhamos certeza que nós ultrapassaríamos ali a barreira dos 40 mil votos. Assim, pelas nossas contas, né? Que o candidato faz isso normalmente, isso é natural do processo. Então, nós tínhamos certeza que acima dos 40 mil votos, a barreira dos 40 mil votos, nós iríamos superar. O partido elegeu com 52,5, eu precisava ter tido ali 5 mil votos para entrar, ficamos na suplência, mas a experiência foi uma experiência extremamente importante. Sim. Eu falo que foi uma pós-graduação para mim essa eleição, primeira eleição que eu fiz no estado, visitando, andamos mais de 100 cidades, então o saldo de fato é positivo. É muito bom realmente, né, cara? E aquela velha coisa que você havia dito, né, o Cacá? Porque existe uma forma, né? Você trabalha participando de uma campanha e disputando uma campanha. Tem uma diferença bastante grande, né, cara? Exato. Assim, para você hoje se eleger deputado, você tem que ultrapassar da barreira dos 40 mil, né? Então, eu fatio a eleição dessa forma. Então, você vereador em Ferraz, você tem que passar da barreira dos 900 votos, 800 votos. Ser deputado, você tem que passar da barreira dos 40 mil. E eu tinha cravado isso como meta. Na eleição anterior, o meu partido Podemos elegeu com 44, 42, ali o Márcio da Farmácia, depois o Murilo assumiu até uma suplência com 38. Então nós ficamos ali bem justo. Mas o saldo é positivo porque nós tínhamos um propósito também de potencializar a eleição do Rodrigo, né? Que vinha de uma estadual para uma federal, que ele precisava de mais de 100 mil votos. Sim. E a gente conseguiu também, o Rodrigo fez 108 mil votos. Então para nós foi importante a eleição do Rodrigo. A gente ficou ali na porta e chegamos pertinho. Valeu, verdade. Uma estratégia corajosa também do Rodrigo, né? Vamos falar a verdade, né? Muito, né? Muito corajosa. Porque nós tínhamos o Edson também, né? Em Itaquá, que era um outro parceiro nosso, então a gente fez uma divisão territorial. Então foi audaciosa e deu certo. Deu certo pro Rodrigo, quase certo para nós, mas o trabalho continua. Mas é verdade. Bom, agora eu gostaria de falar com você com relação a uma das causas, né, que você defende. Você é um defensor da causa das pessoas, né, com um transtorno do espectro autista, o TEA, né?
E em suas redes você faz críticas às regras da Lei Orgânica e Assistência Social, LOAS, né, com relação, e diz que elas prejudicam principalmente os pais de crianças com autismo. Me conta uma coisa, como é que essa lei, né, prejudica os pais de crianças com TEA? Quais as mudanças poderiam ser feitas para alterar essa situação? Olha, eu sempre gosto de falar muito sobre o LOAS, e eu vou parecer até um pouco repetitivo nas redes sociais, nas entrevistas, porque o LOAS, para mim, hoje, é uma lei que precisa ser alterada. As regras desse benefício, que é um benefício em que a concepção dele é plausível, é razoável, mas as regras não. Hoje, um pai de autista, uma mãe de autista, uma avó de autista que tem ali a tutela da sua pessoa diagnosticada com autismo, ela não pode ultrapassar R$330 por mês per capita na família. Ou seja, uma pessoa que tem três pessoas moram na casa e o pai da família, a pessoa que trabalha da casa, recebe ali R$1.500, essa família não tem direito a receber o LOAS. Então a regra principal, que é essa regra per capita, ela é uma regra que ela impossibilita a família de conseguir o LOAS. Então eu recebo mensagens de milhares de pessoas do estado de São Paulo, até mesmo do Brasil, às vezes gente do Rio Grande do Sul, Minas Gerais, que me mandam mensagem falando assim, não estou conseguindo o LOAS. E aí eu falo que toda mãe e pai de autista tem que ser ativista. Por quê? Se não lutar, se não judicializar, se não brigar nas vias do direito, nas vias da militância, não consegue ter acesso ao LOAS. Então, assim, é uma luta constante que eu sei que não é fácil. A gente está unindo um grupo de mães em todo o estado de São Paulo, pais, familiares, ativistas, pessoas ligadas à temática autista, para a gente conseguir uma grande força no estado e no Brasil para que a gente consiga alterar as leis. Porque hoje as pessoas não conseguem ter acesso ao LOAS. As famílias não conseguem, tem que escolher entre trabalhar ou receber o LOAS. Ou eu trabalho ou eu recebo o LOAS. As duas coisas é quase que impossível. São incompatíveis nesse atual momento, né? É uma coisa realmente complicada. E é aquilo que você falou, muitas vezes você é obrigado, é necessário que você vá judicialize, né? Exatamente. Haja de forma coletiva e vá judicializar essa situação. É a única maneira, né? Esse é o caminho, assim. Então, assim, a mãe, na etapa administrativa, que é lá no site do meu INSS, ela tenta dar negativa. Aí tem que judicializar. E aí, processo, e aí vai conseguir pegar talvez ali o tempo que ficou esperando, mas assim, é muito difícil, né? Você ter que judicializar um direito... É desgastante, né? Desgastante, cara. É uma coisa complicada. O que deveria ser lógico, acaba se tornando uma situação bastante desgastante para a família, né? Exato. E assim, é um dinheiro que poderia ajudar muito na terapia, e é um benefício que poderia ajudar na terapia, no transporte, nas medicações que são necessárias. Então, assim, a família de autistas já luta para conseguir ter um professor auxiliar, para conseguir uma consulta no neuropediatra, para conseguir a terapia. E aí um benefício em que o governo federal tem dinheiro, não dá para falar que a gente não tem dinheiro para esse departamento, para assistência social, para o LOAS. E aí existe uma barreira gigantesca que é essa renda per capita que torna totalmente inviável, incompatível e dificulta muito o acesso das famílias a conseguirem o LOAS. Então, é uma luta, é uma militância, é um ativismo que eu tenho e a gente não se cansa de falar desse assunto e de lutar para que essa regra seja mudada. E é verdade, cara. É só com união mesmo para você fazer isso, né? Como você falou, todo pai, toda mãe tem que se tornar um ativista, né? Para poder promover esse tipo de ação, senão o negócio fica complicado. Não vai. É exatamente isso. É uma coisa realmente bastante complicada, Cacá. O Cacá, outro tema é o seguinte, você participou do lançamento da Frente Parlamentar em Prol do Autismo em Brasília, correto? Na sua análise, a criação dessa frente já é um passo importante para a criação de políticas públicas federais voltadas às pessoas com autismo? Sem dúvida, assim, você que nos assiste aí, Suzano, hoje, em todas as plataformas, assim, o autismo hoje, gente, eu acho importante a gente comentar alguns dados aqui. Nós temos uma pessoa autista diagnosticada com autismo para cada 36 pessoas que nascem. E o autismo não tem cura. As causas ainda... Existem vertentes de muitas pesquisas que não são ainda taxativas. Então o autismo hoje é uma realidade. Então a gente precisa preparar a educação, a saúde, o mercado de trabalho, as pessoas, a sociedade civil. Então todo instrumento de luta, frente parlamentar, comissões, campanhas de conscientização, caminhadas, tudo é legítimo. Os grupos em que as mães montam nas suas cidades para lutar por seus direitos, todas essas frentes são importantes. Agora, eu entendo que o caminho dessa frente, e eu considero extremamente importante a frente, é criar uma interlocução constante e consistente entre municípios, Estado e União. Estados e União. Porque
hoje existe uma defasagem de profissionais que trabalhem tanto no diagnóstico, estou falando de neuropediatra, e estou falando dos profissionais que trabalham na terapia. Então é fono, psicopedagogo, terapeuta ocupacional. Essas profissões estão escassas. Então existe a necessidade da gente fomentar e facilitar a formação desses profissionais nos estados e na União, dentro dos municípios. Isso é um ponto. Isso vai, de alguma forma, baratear o custo das terapias para as famílias. Aí eu estou falando dos convênios médicos, já percebe que é outra frente. Sim. Os planos de saúde, que é a votação do rol taxativo e etc. Então, de alguma forma, esse é o primeiro elemento. A gente tem que potencializar a formação desses profissionais. E isso precisa ser trabalhado em parceria com os estados, municípios e União. E a União tem que capitanear isso. Campanha de conscientização e todo mundo arcar com a sua responsabilidade para a gente conseguir fazer o diagnóstico cedo numa criança de 1 ano e meio, ali 2 anos, intervenção, terapia, e é provado cientificamente, a gente tem inúmeros resultados. Sim. De pessoas que eram grau 3, nível 3 de suporte, Sim. que conseguiram reduzir os sinais para o grau 1, para o nível 1 de suporte. E ali conseguir sua própria autonomia, conseguir inserção no mercado de trabalho, enfim, o autismo vai ser para a vida toda, mas os sinais, eles podem ser de alguma forma diminuídos. Os sinais do espectro autista, ele pode ser alterado com uma intervenção com a terapia. Então, essa é a nossa luta. Quanto mais precoce for... Quanto mais cedo, melhor. Então, a nossa luta é, principal, em suma, importante a gente frisar isso, e a todos que nos assistem, fomentar profissionais na área que trabalhem dentro do espectro autista, revisão das regras do LOAS, diagnóstico precoce e terapia, o mais cedo possível. Se a gente conseguir esses 4 elementos, que a União, os estados e os municípios se preocupem com esses 4 elementos, revisão do LOAS, terapia, diagnóstico precoce e fomentar profissionais, potencializar profissionais, a formação desses profissionais, a gente em 10, 15 anos tem a condição de não viver um colapso. Porque se nós voltarmos para 2004, nós tínhamos uma criança autista para cada 150. Hoje é uma para cada 36. O que vai vir no futuro se a gente não estiver preparado? Entende? É verdade. Então nós temos que começar o nosso trabalho hoje. É verdade. E um detalhe também, um projeto de autoria do Gambale, do Rodrigo Gambale, né, do deputado, tem como objetivo construir o programa TEA Acolhe, correto? Isso em todo o Brasil, em escala nacional. Como é que funciona esse programa e quais seriam os benefícios da sua instituição aqui no nosso Brasil? Isso já acontece, é uma iniciativa do governo do estado do Rio Grande do Sul, mas o que a gente precisa, vou citar um exemplo e o que significa o TEA Acolhe. Vamos supor que nós conseguíssemos montar um centro de especialidades, você que está nos assistindo, vamos supor que nós conseguíssemos montar um centro de especialidades com todos esses profissionais que eu citei aqui, fono, neuropediatra, terapeuta ocupacional, psicopedagogo, toda essa rede de profissionais em um espaço gigantesco parecido com a ACD. Gigantesco, uma baita estrutura. Em Ferraz de Vasconcelos, que fosse só para atender o povo de Ferraz de Vasconcelos. Eu vou falar com muita segurança, muita certeza. Vai vir gente de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul, se mudar para Ferraz de Vasconcelos. E aquele espaço não vai ser o suficiente. Porque o autismo não é uma questão local, não é uma questão do Alto Tietê, não é uma questão de Ferraz, Poá, Suzano e Mogi. É uma questão do Brasil. Então, qual que é a importância do TEA Acolhe? A finalidade e o propósito regional. Então, o que a gente precisa? De centros espalhados, vamos supor, 3 centros de especialidades aqui no Alto Tietê, 3 centros no Vale do Paraíba, outros centros ali próximo à região de Jundiaí, espalhar centros focados no diagnóstico precoce e também na intervenção precoce nas terapias. Então isso é o caminho que a gente acredita. Então é um programa que já acontece no Rio Grande do Sul, em que o Rodrigo propôs para o governo federal começar a fazer essa parceria junto com os estados e com os municípios para a gente conseguir esses centros, que é o caminho. Pois é. Até porque acontece o seguinte, né, Cacá? Dessa maneira também você visa, como você mesmo falou, baratear os custos, né? Porque hoje, né, a causa e efeito dos direitos dos autistas, das pessoas com autismo, no caso, tem avançado muito. Isso é uma verdade, né? A gente está vendo a questão do diagnóstico, 1 para cada 35, hoje 1 para cada 100 e... Não, era 1 a cada 150 Desculpa, 1 a cada 150. Hoje é 1 a cada 36. 1 a cada 150, hoje 1 a cada 36. Ou seja,
A gente sabe que realmente a causa tem amassado muito, né? A questão tem amassado bastante. Porém, continua sendo um tanto quanto caro, né? A questão, como você acabou falando. E essas propostas realmente serviriam para a redução nos custos dessas necessidades, desses profissionais e tudo mais, não é verdade? Exato. Porque quanto mais centros você tiver, obviamente, um trabalho conjunto entre a União, municípios, estados e União, a lógica é que você reduz esses custos e você dê acesso ao tratamento para todas essas pessoas. Porque quanto antes você diagnosticar o transtorno do espectro autista, é aquela coisa. Porque muitas pessoas falam, é com autismo tal, normal, é autista. Mas se você não tem uma detecção precoce, o negócio tende a aumentar também. Exatamente. Na verdade, existem casos que o transtorno aumenta e aumenta... Exatamente. Assim, por exemplo, o caso mais emblemático é o filho do Mion. Uhum. Nível 3 de suporte. Sim. O que significa um nível 3? É uma pessoa que talvez provavelmente ela tem uma outra comorbidade de epilepsia, ela tem estereotipias, que são os movimentos repetitivos mais intensos. Uhum. Então, assim, nível 1, nível 2 e nível 3. Nível 3 de suporte é aquele que precisa de mais apoio. Possui um sinal, talvez não verbal, ele possui ali um nível de apoio mais emergencial. Quando você começa a intervenção, você pode reduzir o nível 3 para o nível 1. Isso é aquela pessoa talvez só mais retraída, que talvez não consiga olhar nos olhos, não goste do toque. Então, assim, a intervenção é importantíssima. O Romeu Mion é um caso disso. Então, ele tem um baita apoio, uma baita estrutura familiar. E hoje, se você acompanhar o Mion na rede social, o Romeu se comunica bem, ele se comporta, ele entende, ele tem a cognição extremamente positiva, ele consegue entender o que o pai, o que a mãe, o que as pessoas falam. Então, isso tem ajudado muitas das famílias. Então, assim, a lei da oferta e demanda, que é o que você comentou. Se eu tenho poucos profissionais, esses profissionais encarecem no mercado. O tratamento torna-se caro. Exatamente. Então, se eu começo a democratizar a formação desses profissionais, vai começar a ficar mais acessível para as famílias. Os convênios hoje, eles estão cancelando planos de saúde de pessoas diagnosticadas com autismo. E isso é real. Existe um grupo aqui em Suzano, que é o grupo UFA, União Família Azul de Suzano, liderado pela Paulinha. Eu recebo diversas mensagens desse grupo falando, Cacá, estão cancelando os planos de saúde do meu filho. Por quê? O plano de saúde, ele recebe 300, 400 reais da família e paga para uma clínica 8, 10, 7 mil reais. Sim, absurdo. Entende? É uma coisa complicada, né, Cacá? E tem mais, cara. É aquela coisa, quanto maior for a democratização do acesso aos profissionais, é interessante, porque é aquela coisa, cara. Ou seja, quando você diagnostica de forma precoce uma pessoa com transtorno autista e tudo mais, o que acontece? Você, além de reduzir, né, porque serve de suporte também para toda a família, porque, vamos falar a verdade, é uma situação atípica para as famílias, né, que tem uma pessoa com transtorno do espectro autista. Ou seja, porque o amparo não vem só também para a criança, para a pessoa, para o adolescente, para o jovem, que vai ser, presume-se que há de ser detectado precocemente. E também para a família, né? E também a questão é maior ainda, né? Porque é aquela coisa, vamos lembrar também que o processo é um processo contínuo de cuidados, até porque para redução dos níveis e tudo mais, para socialização, para o encaixe no mercado de trabalho, aquela coisa toda, porque esse adolescente vai crescer. Exatamente. Vamos falar a verdade, né? Então, quer dizer, ou seja, você tem que ter realmente um amparo profissional em cima disso, porque existem várias maneiras de você alcançar a pessoa com transtorno, né, do espectro autista, ou seja, o tratamento não é apenas feito na criança. A gente tem que lembrar exatamente isso, para as pessoas. A família toda tem que estar envolvida, né? E é aquela coisa. Isso aí só se consegue através de uma lógica racional dos centros e da união conjunta de todos os poderes. Dentro desse centro, de fato, a nossa ideia era separar um polo, e é uma frente que aí a gente até meio que nomeou mesmo, que é quem cuida de quem cuida, né? Então, assim, existem casos hoje de mães de autistas. Eu conheço mães de autistas que possuem 3 autistas na família. Tem 3 filhos autistas, um em cada nível de suporte. E é uma rotina extremamente desgastante, porque uma grande parte delas, o pai abandona, deixa a mãe sozinha, ela e 2, 3 filhos autistas, ou um que seja, em nível de suporte severo, nível 3, que não tem apoio na rede pública, que não tem terapia, que não está lutando para conseguir um diagnóstico, que não tem professor. Então essa mãe, ela está desgastada. Essa mãe, ela está extremamente sobrecarregada. Então, um amparo psicológico, psicossocial para essa família é extremamente importante e fundamental. Eu vou te falar com muita clareza. Nas reuniões da campanha de 2022, eu falava, gente, quem aqui tem algum parente autista, levanta a mão. Em uma reunião de 100 pessoas, levantavam 15, 20 pessoas. Né? Algo em torno de 10, 15% da reunião tinha um parente ou um conhecido muito próximo. E eu falava para as demais pessoas que não levantavam a mão.
Se vocês não têm um parente autista, creio eu, e aí não é uma opinião, é dado, é ciência. É só você olhar, gastar 15 minutos no Google e você vai visualizar. Se você hoje não tem um parente autista, eu vou te dizer, em breve, nos próximos 10, 15, 20 ou 30 anos, você vai ter um sobrinho, um neto, um filho, um amigo muito próximo. E se a gente não começar se a gente não iniciar um trabalho agora, para preparar o mercado de trabalho, sociedade civil, parte psicológica, todas as partes da vida em sociedade, para esse número de pessoas diagnosticadas, nós vamos ver um colapso gigantesco. Maior ou na mesma proporção do que uma pandemia. Sim. Mas não vai ter vacina. Não vai ter vacina. Não tem vacina. Não tem vacina, né? Então, qual que vai ser o caminho? O caminho é esse. Intervenção, diagnóstico cedo, formar profissionais, rever o LOAS, mudar as regras do LOAS. Esse é o caminho. Verdade. E interessante, você falou quantas pessoas tem aqui, inclusive muitas dessas pessoas que estavam lá, né, que estão na sociedade, né? Muitos deles são autistas e não têm ciência disso. Exatamente, não tem isso. Ciência disso, né? Existe um delay de diagnóstico. É verdade, né? Existe um delay de diagnóstico. Tem pessoas que são diagnosticadas com 40 anos. Exatamente. Eu olho pra trás assim, não sei, vocês estão assistindo a gente, mas sabe aquela pessoa bem tímida, que ficava lá na sala, bem reclusa, não falava com ninguém, e a gente falava, não, é tímido, Não é tímido, é do jeito dele, é o jeito dele. Não é. Pessoa... O negócio não é assim. É que, na realidade, não havia tanto diagnóstico como tem hoje, não é verdade? Exatamente. Por isso, isso porque da diferença, né? Uma para 150, tá, aquela coisa toda. Ah, mas virou uma coisa da moda? Não. Começou a ter um diagnóstico maior. A verdade é essa, né? Inclusive, muitas pessoas aí que não sabem que não tem ninguém autista, eu não sou. Muitas vezes ele é. E ele não tem noção disso, não é verdade? Exatamente. Ele só consegue encontrar isso através de um diagnóstico, através de um... É uma coisa complicada, cara. E é uma coisa que é tão atual e as pessoas acabam não se dando conta disso, né, Cacá? Exatamente. É uma coisa complicada. Cacá, no último mês a Câmara dos Deputados aprovou o PL 4402 de 2016, que garante aos autistas e suas famílias que os laudos médicos, né, e com diagnóstico de autismo não tenham mais prazo de validade. Me conta uma coisa, qual seria o impacto da publicação e os benefícios dessa lei para as famílias com pessoas autistas? Gigantesco. Então essa aprovação é uma lei que a comunidade autista aprovou e comemorou. Posso falar que aprovou e comemorou de fato, porque o autismo não tem cura. Sim. Então nós tínhamos uma lei que hoje, assim, uma mãe de autista para conseguir uma consulta no neuropediatra ou no psiquiatra infantil, ela demora 1 ano, 2, 3 anos na rede SUS. Quando consegue. Então pensa que passou uma vez, para ela retornar, ela vai demorar mais 2, 3 anos. E ela precisa renovar o laudo do filho para conseguir LOAS, às vezes para uma medicação. E aí entende. E o autismo não tem cura. Então é possível hoje uma pessoa ser diagnosticada com autismo em 2023... Em 2026, o diagnóstico dela não ser mais autista. O grau de suporte pode mudar, mas o autismo é para a vida toda. Sim, é verdade. Entende? Então, assim, não fazia sentido não termos um laudo que fosse temporal, que tivesse um tempo de validade. Então, hoje, com essa lei, e a comunidade autista de fato aprovou muito, porque isso vai mudar muito na ponta, né? A mãe de autista que precisa de medicamento, do LOAS, enfim. Hoje, o prazo de validade do laudo é indeterminado, não tem prazo de validade, então é permanente. E isso, de fato, vai ajudar muitas famílias. Verdade, a lógica é essa mesmo. E outro detalhe também é o seguinte, Cacá, o governador Tarcísio de Freitas, né, que está à frente de São Paulo, é o seguinte, eu gostaria de perguntar o seguinte, qual é a atuação, qual a sua visão com relação à questão da atuação do atual governador frente ao Estado todo? Como é que está sendo? Na sua visão, com relação principalmente ao caso do autismo também. Assim, nós temos aí, estamos chegando aí perto concluímos o 5º mês da gestão do Tarcísio, assim, eu vou te falar, eu vou ter um olhar otimista, ter uma perspectiva otimista. E o que eu considero aprovável até o dado momento da gestão do Tarcísio, primeiro de tudo, ele está deixando o sentimento de lado, sabe? Eu acho que no nosso país, vivendo uma polarização gigantesca entre petismo e bolsonarismo e etc., ele tem, lógico, a sua afinidade por ter sido apoiado pelo Bolsonaro, mas eu consigo ver uma racionalidade bacana nele, positiva, no aspecto de
não trazer todas essas paixões para a gestão, sabe? Então, eu consigo ver quando ele vai em um evento e conversa com o presidente Lula, atende o que não existia com Dória e Bolsonaro, sabe? Que existia uma rixa. Então, essa postura do Tarcísio de ser um cara não tão identitarista, não tão apaixonado, não tão ideológico do ponto de vista que afasta, que divide as pessoas, isso eu considero positivo. Essa postura, para mim, já considero extremamente aprovável. Agora, 6 meses de gestão, eu estou vendo ele, pelo menos, ainda não agir, mas acenar com preocupação para a causa autista, porque nós tivemos aí já a aprovação do laudo permanente, tivemos a aprovação da carteirinha do autista a nível estado, em um modelo online que funciona, que eu testei, muitas mães estão testando, uma aprovação de uma lei e de um mecanismo, de um dispositivo importante que ele adotou também no autismo. Agora o que a gente precisa de fato é terapia e de alguma forma fomentar esses profissionais. Então, assim, em 6 meses eu faço uma análise positiva da tua postura com a causa, pelo menos ele demonstrar preocupação, considerei positivo também. Agora vamos olhar a continuidade para ter uma análise mais assertiva e convicta do resto do ano. É verdade. Até porque eu gostaria de estender minha pergunta à Câmara de Deputados também, né? Que a Câmara de Deputados tem uma participação muito importante nessa causa também, né? E hoje nós temos 5 parlamentares na Câmara, né? No caso, o Rodrigo Gambale, o Marco Bertaioli, o Márcio Alvino, né, como federais, o André do Prado e o Marcos Damasio como estaduais, no caso, né, como deputados estaduais. Como é que você avalia a atuação desses parlamentares aqui da nossa região do Alto Tietê, tanto na Câmara de Deputados federais, no federal, como no estadual? Eu considero, eu particularmente, eu sou um cara que eu entendo que quanto mais representantes da nossa região, mais a nossa região vai ganhar. Então, assim, eu fico feliz pelos 5. O André e o Márcio já possuem, junto com o Bertaioli, já uma trajetória, né? O Márcio, o Damasio veio um pouquinho depois, junto com o Rodrigo, etc. Mas eu considero bastante positivo, porque eles enviam muito recursos para as cidades, né? Eles são um porta-voz do Alto Tietê. Então, quando eu tenho um Rodrigo Gambale falando de Ferraz de Vasconcelos lá no plenário da Câmara dos Deputados, isso é muito simbólico, né? Ferraz nunca tinha eleito um estadual, ele foi o primeiro, e agora se tornou o primeiro federal. Então, isso é muito simbólico para a cidade de Ferraz e também para a nossa região, porque agora nós temos três filhos do Alto Tietê lá. Então, quando o governo federal vai enviar emendas, quando começa toda essa articulação, então tenho certeza que as nossas cidades ganharão programas, ganharão recursos, ganharão benefícios, porque nós temos alguém que vai lembrar das nossas cidades, tanto no estado de São Paulo com o André e com o Damasio, quanto em Brasília com o Bertaioli, o Rodrigo e também o Alvino, que também são os nossos representantes. Eu vejo de forma bastante positiva, confio bastante no trabalho dos 3, mas é evidente que, para mim, o que mais vai ajudar, e tenho certeza que já tem ajudado a nossa região, é o Rodrigo Gambale, que é o meu parceiro e amigo. E aí que está o detalhe, você falou sobre municípios, né? Então eu gostaria de falar sobre Ferraz de Vasconcelos, né? Como é que você avalia a gestão da prefeita Priscila Gambale nesses 3 anos à frente de Ferraz de Vasconcelos? Quais foram as principais mudanças que você notou na cidade nesse período, Cacá? São muitas. Para você, porque eu sei que Suzano hoje está na região inteira, né? O grupo Hoje Comunicação. Então, para as pessoas que estão vendo esse vídeo, para as pessoas que acompanham e seguem o grupo, hoje, quem mora em Ferraz sente diferença. Então, assim, a minha memória sem ser desgastada. A nossa cidade ganhou um poupa-tempo, ganhou luz de LED, ganhou uma universidade pública que é a Univesp. Nós ganhamos mais de 80, 90 ruas pavimentadas, um novo asfalto. Eu não estou falando de tapa-buraco, eu estou falando de um novo asfalto. A nossa cidade conseguiu recuperar o centro de convenções, ganhamos uma central de monitoramento. Tudo isso aqui em 30 segundos, que eu consigo me recordar. Então, quem mora em Ferraz hoje já consegue sentir essa diferença, né? Então, eu avalio de forma... E tenho orgulho de ter participado da eleição e de fazer parte. Fui secretário de Transporte e Mobilidade, conseguimos aprovar o passe livre universitário, conseguimos a renovação de 50% da frota de ônibus na cidade, com Wi-Fi, com ar-condicionado. Então, assim, isso são 2 anos e 6 meses de gestão. E a Priscila tem uma característica de ser muito intensa, né?
Então, o governo ele não descansa, né? E a gente apelidou o governo de governo turbo, porque justamente ele não descansa. Ontem inauguramos uma creche, quadras reformadas, então eu tenho orgulho de fazer parte. Para mim, a Priscila hoje já é a melhor prefeita da história da cidade. Assim, eu não sou tão, tô no auge dos meus 29 anos, mas dos governos em que eu vivi, que meus pais viveram, a nossa opinião é que a Priscila hoje é a melhor prefeita da história da cidade. Pois é, e também na sua opinião, ainda existem desafios, né? E na sua opinião, quais são os maiores desafios ainda que precisam ser superados na cidade de Ferraz de Vasconcelos? Ó, o maior desafio, na minha percepção, eu fui secretário de mobilidade urbana. O maior desafio é você administrar geograficamente o crescimento populacional e de alguma forma trazer e gerar emprego dentro da nossa cidade. Para mim, o maior desafio da cidade de Ferraz de Vasconcelos está nessa questão de crescimento populacional, uma extensão territorial pequena. Sim. Porque eu falo que Ferraz de Vasconcelos é uma casa de 3 cômodos, uma analogia simples para você que está assistindo a gente, uma casa de 3 cômodos, com 12 pessoas e com um salário de R$ 1.600 vivendo. Isso para você entender que um chefe de família, imagina você aí, uma casa em que você tenha 12 pessoas vivendo em uma casa de 3 cômodos com R$ 1.600 de salário. Esse é o orçamento de Ferraz, esse é o tamanho da cidade e essa quantidade de pessoas que existem. Ou seja, haja administração e haja criatividade, né, para gerir essa situação. É verdade. E todas essas conquistas que eu comentei, aí você imagina, mas como que ela conseguiu fazer tudo isso com R$ 1.600, né? Fazendo uma analogia com o orçamento da cidade. Por causa do Rodrigo. O Rodrigo ele conseguiu liberar mais ou menos, algo em torno, mais ou menos não, algo muito próximo de R$ 23 milhões do FUMEF. A Univesp, uma conquista do Rodrigo, né? Trazendo dinheiro do governo do estado. Poupa tempo, governo do estado. Então, o Rodrigo ele melhorou a receita da nossa cidade. Então, você com uma renda de R$ 1.600, pensa que você tem um irmão mais velho que está te ajudando nas contas de casa. Basicamente é essa analogia. Pois é. Sabe? É bom lembrar, né? É bom lembrar o pessoal que está nos assistindo o seguinte, né? O porquê da importância dos deputados estaduais, deputados federais da nossa região. Não é verdade? Porque essa realidade que você está falando sobre Ferraz não é apenas sobre Ferraz. Vários municípios passam pela mesma situação. Vamos falar a verdade, não é verdade? Então, ou seja, você precisa ter o apoio de deputados, né, federais e estaduais que estejam realmente ligados à nossa região. É exatamente isso. Porque se você não tiver representatividade, fica difícil de você trazer, né, essa emenda, esses recursos. É uma coisa muito importante. Muitas pessoas não se dão conta disso, né, Cacá? Exatamente. A prefeitura paga hoje R$ 5 milhões de dívida todo mês. Então pega dentro dos seus R$ 1.600, imagina que você tem aí R$ 600 de dívida. Todo mês você tem que pagar de fatura do cartão de crédito do seu avô. Entendeu? Que a Priscila não tem nada a ver com a dívida que deixaram na cidade. Sabe? Então, assim, o grande desafio é administrar orçamento, crescimento populacional e o tamanho do nosso território. Eu falo que o Brasil, aí eu não vou falar mais só de Ferraz, tá? Mas Ferraz está dentro desse escopo. O Brasil vai viver 2 colapsos. Um é o autismo. Pode me chamar de profeta do colapso, talvez. E o outro é a mobilidade urbana. Eu fui secretário de mobilidade urbana. Então, você pensa, 200 mil pessoas, em uma extensão territorial pequena, sobe prédio, sobe prédio, sobe prédio. O emprego está tudo no centro. A cidade de São Paulo hoje, se nós levássemos daqui para sair daqui de Suzano, onde a gente está, fosse para o Brás e para a Luz, há 10 anos atrás nós iríamos levar 55 minutos. Hoje a gente vai levar 1h30, 1h40. Estou chutando baixo aqui. Daqui 10 anos, nós vamos levar 2h30. Entende? É verdade, você tem toda a razão. É isso. Então, assim, hoje, se a gente não se preparar a nossa vida para o colapso do autismo, que nós vamos ter mais ou menos em 20 anos ali, uma pessoa autista para cada 20 que nascerem, 25, e uma mobilidade urbana colapsada. Porque ninguém se preocupa com isso, ninguém fala de mobilidade urbana. Todo mundo fala assim, de prédio, tal. Então, descentralizar emprego, aqui a Zona Leste tem que ter emprego. Sim, o Haddad fala. A Zona Leste transporta um Uruguai todos os dias, de trem.
e ônibus no centro. É verdade. Temos que mudar isso. Temos que mudar essa situação toda. E falando em mudança, Cacá, nós estamos um pouco mais de um ano das eleições agora municipais, correto? Sim. A pergunta bem direta mesmo. Você pretende ser candidato à Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos? Não. Não? Não, porque existe essa conversa, né? Sempre existe. Não, assim, eu tenho... A Priscila vem para reeleição. A Priscila e o Rodrigo, eu estou com os Gambales, né? Desde 2016, desde quando o Rodrigo ainda não era deputado. Então nós começamos, eu participei ali do embrião do projeto. E eu tenho um carinho, uma gratidão, um respeito muito grande, tanto pelo Rodrigo quanto pela Priscila. A Priscila, ela foi para as ruas comigo, das 7 horas da manhã até as 23 horas. Eu mandei, após a eleição, ali entristecido ainda pelo resultado, eu mandei mensagem para a Priscila, falei, Priscila, queria muito de alguma forma retribuir. Não sei se eu vou conseguir retribuir em vida, mas eu passei uma mensagem para ela, falei assim, eu vou estar com você sempre onde você estiver, sempre te ajudando, te apoiando. Essa é a minha forma. Gratidão é princípio de caráter para mim. Sim, né? É verdade. Uma pessoa tem caráter, você vai ver se ela tem gratidão. E eu sou muito grato aos dois. Então, a Priscila... Onde estará o Cacá em 2024? Ajudando a Priscila Gambale. Essa é a única opinião. Não creio que eu vou vir candidato a vereador, mas vou estar ajudando a Priscila. Essa é a certeza que eu tenho, até o dado momento. É verdade, até porque as coisas acontecem naturalmente, né, Cacá? Vamos ser lógico. É que é interessante esse processo. Nós estamos há pouco mais de um ano das eleições e as pessoas já ficam articulando, né, pensando... como é que vai fazer, tal, quem vai ser o candidato a prefeito, a majoritário, aquela coisa toda. E é muito cedo, né? As coisas fluem naturalmente. O que tem que ser, acaba sendo. Não tem jeito. Agora, continuando a falar com relação à questão da sua vereança aí, você foi autor de uma lei que instituiu as carteirinhas de identificação dos autistas em Ferraz de Vasconcelos, né? Qual a importância desse tipo de identificação e como é que ela auxilia o poder público no atendimento das pessoas com autismo? Agora vamos falar um pouco do... Perfeito. Assim, é a carteirinha que eu acabei de comentar que o Tarcísio aprovou também. Então, o Tarcísio aprovou posterior ao meu projeto de lei. Então, hoje, você que tem uma pessoa autista na tua casa, nós temos hoje a lei federal, que é a lei Romeu Mion, que ela... Não vou falar... Talvez eu vou usar a terminologia obriga. Obriga as cidades e o estado entregarem as carteirinhas de autismo. Por quê? O autismo, ele não tem cara. Sim, é verdade. Que é o que, assim, qualquer um de nós aqui poderíamos ser diagnosticados com autismo, sendo que tivesse algum traço e que respeitasse os critérios estabelecidos na medicina. Pelo autismo não ter cara, é importante a identificação. Para prioridade, para a gente talvez ali não ter, assim, existe muito preconceito ainda, né? Existe muito preconceito. Então, a carteirinha de identificação, ela tem uma finalidade de, primeiro, mostrar, essa pessoa que é autista, viu? Então, assim, se ela falar um pouquinho alto, ela é autista. Se ela pegar, talvez, ficar correndo em círculos, por favor, compreenda, ela é autista. O pai não é um mal educado, a mãe não é uma mãe negligente que não sabe educar o teu filho, talvez porque ele está falando um pouquinho alto, ou porque ele está correndo e etc. Então, essa conscientização das pessoas entenderem os sinais do autismo, como o autismo se manifesta nas pessoas é importantíssimo. Então, a carteirinha de identificação vai fazer o quê? Juntar essa manifestação das pessoas autistas e a pessoa conectar. Essa pessoa é autista. E aí, entender, eu vi um vídeo recentemente que na fila de um shopping a pessoa não queria dar prioridade. Com a carteirinha ali, é autista. Porque ninguém anda com laudo, né? É verdade, andando com laudo. Mas a carteirinha é simples. Então a gente aprovou em Ferraz a carteirinha do autismo, que dá prioridade nos espaços públicos e privados, e é uma ferramenta importante para censo também e para identificar. E é interessante isso aí, né, com relação a esse caso que você acabou citando aí, né? Não dá prioridade, aquela coisa toda, porque muito disso aí acontece devido à falta de informação também, né? Você não acha que deveria ter umas campanhas mais ferrenhas, mais pesadas com relação à questão de conscientização na causa autista, cara? Com certeza. Falando em nível nacional mesmo. Eu também concordo. Eu até comentei isso com o Rodrigo. Nós temos que falar sobre autismo pós-Jornal Nacional, em horário nobre, todos os dias. Porque, veja, algumas pessoas falam pra mim assim, mas poxa, e as outras deficiências? Que são legítimas, todas elas merecem respaldo. Mas o autismo ele tem uma característica absolutamente singular e muito preocupante com essa questão de curva ascendente. Quando a gente olha, imagine um quadro aqui, ó, você que está assistindo a gente.
Em 2004 nós tínhamos um autista para cada 150. Hoje é um a cada 36. Daqui 20 anos nós vamos ter um a cada 20, cada 15. Então, assim, as pessoas precisam compreender o que é o autismo. Tem que compreender, conviver com isso. Conviver com o autismo, na educação, na saúde, no mercado de trabalho, diagnosticar cedo e terapia. Se a gente não fazer um grande tsunami de informação relacionada ao autismo, o colapso que a gente já vai viver, para mim a gente já vai viver, vai ser absolutamente maior do que a gente talvez possa tentar não ser. É verdade. Vamos lembrar sempre que a falta de diagnóstico vai causar o agravamento dos níveis, cara. Exatamente. Que isso acontece. As pessoas, não é assim mesmo. Não, não é. O negócio se agrava. E tem que ter outro tipo de política também. Políticas públicas com relação a todo essa situação, essa, digamos, quase que uma pandemia, como você falou, né? Só que sem vacina, da seguinte forma, porque é aquilo que a gente estava conversando. Como é que vai ser o suporte para essas pessoas, né? E para as próximas gerações também. Exatamente. Se você não tiver um investimento nessa área com relação a campanha mais pesada, com informativos e tudo mais, campanhas de conscientização, porque primeiro se derruba o preconceito e você passa a informar também. É isso aí. Né? Tem uma guerra do preconceito, da discriminação, da conscientização, é tudo junto. É tudo junto. Não, e tem que ser tomado à frente isso aí, senão o negócio fica complicado. Senão a gente vai daqui a 2 décadas, 3 décadas, como é que vai estar a situação do país? Exatamente. A gente tem que espalhar essa preocupação. É verdade, é verdade. Espalhar essa preocupação. Ô Cacá, algumas das cidades ao redor do Brasil, e até mesmo a região do Alto Tietê, instituíram a Sala Azul, né, para realizar atendimentos. Me conta uma coisa, você acha que esse é um projeto que proporá, né, você vai acabar propondo, no caso, para a FERJ Vasconcelos também? Eu considero que a Sala Azul tem um caráter de conscientização, de um alerta, tal. Nós temos outras campanhas de conscientização em Ferraz. A gente tem a Ação Azul em Prol do Autismo, que a gente realiza no mês de abril, que é um dia com diversos profissionais. Mas eu tô desenhando um projeto meio que audacioso, não vou usar a terminologia maior, mas de maior penetração, de maior impacto, relacionado a um modelo de financiamento para montar esse centro de especialidades, que o Rodrigo vai nos ajudar. Eu estou desenhando esse projeto, então não vai ser a Sala Azul, é a criação de um centro de especialidade. Eu já comentei com a Priscila, com a nossa prefeita, de fazer uma parceria público-privada, a iniciativa privada. Você já ouviu falar do Name Right? Sim. Que é esse modelo em que a iniciativa privada dá nome a alguns órgãos públicos. Então, um modelo em que a iniciativa privada vai entrar na temática autista e a gente vai conseguir potencializar a formação de profissionais e diagnóstico precoce terapia. Então, é um modelo em que eu estou desenhando, quero apresentar para a nossa prefeita em setembro, no mais tardar, para em janeiro a gente iniciar. Então, eu estou falando em primeira mão, nunca falei aqui na rede social. Não, mas é legal isso, sabe por quê, cara? Porque é necessário realmente. Alguém tem que começar. Depois se adapta às necessidades e tudo mais, de forma regional, de forma municipal. O problema não é esse, o problema é que tem que começar. E a nossa intenção, de fato, é gerar um case para a região e para o estado. Exatamente, exato. Você gera um case, depois se adequa-se a situação a cada município, a cada região. Porque se não for dessa maneira, o negócio só tende a colapsar. É isso aí. Essa é a nossa ideia. Então, é um salão azul. É verdade. Podemos chamar assim. Então, vai ser um salãozão azul, né? Um salãozão azul, é a nossa ideia. Salãozão azul, porque é lógico que é mais ou menos essa mesmo, né? É isso aí. Porque hoje aquela coisa que você falou, é uma coisa, digamos que mais... a Sala Azul se torna uma situação de conscientização, aquela coisa toda como um marco, aquela coisa, situação para mostrar que existe. Que é legítimo. Que é legítimo e tudo mais, porém você quer ampliar. É isso aí. Né, com esse, digamos aí, o salãozão azul, a ideia não é só essa, né? É voltarmos àquela história do centro mesmo, né, cara? Exatamente. É isso. Profissionais e tudo, mas é startar o negócio, literalmente, na cidade. E fazer isso gerar... A minha esposa que vai me ajudar a criar esse modelo, esse PowerPoint, ela criou, ela foi diretora do programa Wi-Fi Livre SP. E ela criou um modelo de credenciamento de internet gratuita, não onerosa para a prefeitura, em que as empresas que foram credenciadas, elas exploravam a publicidade dentro da prefeitura municipal. Então, um modelo de credenciamento que foi uma parceria público-privada que deu certo. E eu quero testar isso. Eu quero propor isso para a nossa prefeita para que a gente consiga realizar isso. Se isso der certo, pode falar que nós vamos virar um case do estado de São Paulo. É verdade. É aquela coisa, né? Como eu te falei, alguém tem que começar o projeto, cara. Institui, coloca e depois verifica o que pode ser melhorado, o que tem que ser retirado. Porque é verdade, porque você não tem referência para isso. Exatamente. Não é verdade? Você não tem, né? Referência, não tem. Não tem. Então você está realmente propondo uma inovação no segmento. E tem que ser feito.
É uma coisa simples de falar. Falando em ter que ser feito, ô Cacá, você já está no seu mandato, Estou no primeiro. Primeiro mandato Sou vereador, meio precoce. né? Você chegou no primeiro mandato a vereador, certo? Uhum. Você chegou, e é claro, né, que a gente fala isso com relação à questão da sua disputa com o deputado e tal e tudo mais, então você fica naquela situação. Me conta uma coisa, cara, na sua análise, você tem conseguido contribuir com a cidade e tem conseguido alcançar os seus objetivos, no caso, Cacá? Tenho. Assim, o mandato de vereador, para mim, eu fui secretário e vereador e candidato a deputado. Tudo isso em 2 anos Pois e meio. estou te falando, porque por isso que chega uma hora que você começa a confundir a situação. Você fala, pô, cara, mas você já sabe, você está vereador, você é candidato a deputado e ainda com secretário. Fui 11 meses secretário, agora eu estou completando aí... Já completei... Não, ainda não completei 1 ano na Câmara, vou completar agora em novembro. Mas a experiência na Câmara tem sido bastante positiva. O Parlamento é um lugar em que eu me identifiquei, né? Eu sou um democrata de natureza, assim, então eu gosto do antagonismo, da posição contrária. Eu acho que a gente discutir com os iguais não nos agrega, não nos desafia em muitos aspectos. Então, para mim, o Parlamento é um lugar, de fato, de debate, de construção coletiva. E tem sido bastante positivo. Minha experiência, nós conseguimos aprovar o passe universitário, a lei da carteirinha. Eita, chutei aqui. Nós conseguimos realizar ação azul em prol do autismo. Então, alguns projetos que agora a gente vai idealizar, esse do salãozão azul. Então, a Câmara é um lugar extremamente importante para o desenvolvimento da cidade e tem sido bastante... positiva essa experiência. Pô, muito legal isso aí, cara. Eu acho de verdade mesmo. Me conta uma coisa, você tem mais projetos para esse próximo ano e meio de mandato que existe? Olha, eu realizo o Gabinete Móvel, que acho que eu nem comentei, que o Gabinete Móvel é um espaço que aos sábados eu vou para as ruas da cidade ouvir a população, então isso de forma constante a gente faz e realiza na cidade. Então, um gabinete que é um gabinete ambulante, que vai para os bairros ouvir a população, itinerante. Isso é um projeto que a gente continua. Esse projeto do Salãozão Azul é um projeto que a gente vai gastar muita energia. Eu, de alguma forma, tenho uma característica de estar muito perto das pessoas nesse sentido. Então, assim, o papel do vereador de levar demandas para a prefeitura, de levar projetos, é algo que a gente vai continuar trabalhando de forma constante. Então, assim, eu acredito que tem muita coisa boa por vir, tá? Estou muito, muito confiante que a gente vai conseguir encerrar o mandato, ajudar a nossa prefeita com alguns encaminhamentos de emendas também, na área de infraestrutura, ali para a região da Vila Santo Antônio, Vila Margarida, enfim, dos bairros da cidade. Então tem muita coisa que ainda vai ser desenvolvida. E é interessante, é muito importante lembrar isso também, né, Cacá? Porque muitas vezes as pessoas, o vereador em questão, ele luta por uma causa. Não é apenas uma causa, né, cara? Existe a causa, é claro, mas existem outros afazeres, né, cara? Outras sessões, outros setores, outras causas a serem também defendidas, né, cara? E aquela coisa, outras demandas, né? E as pessoas muitas vezes esquecem disso. As pessoas, elas são muito... eu esqueci a terminologia correta, mas se não é isso, é aquilo. Se não é aquilo, é isso, né? Então... São muito singulares, né? Exatamente. Então, assim, quando eu falo do autismo, significa que eu não me preocupo com outras coisas, né? Existe talvez essa fala de algumas pessoas, e eu compreendo e eu respeito, mas num parlamento você tem 17 vereadores. Então, por exemplo, o Cláudio Ramos, que ontem aprovou ali a lei de conscientização voltada à comunidade LGBT. No dia anterior ele aprovou um conselho municipal, criação do conselho municipal antirracista. Então, assim, todas as bandeiras elas são contempladas entre todos os vereadores, todas as comunidades, de alguma forma. Esse é o propósito do parlamento. Sim, claro. Né? E também, todos os vereadores também transitam nos demais assuntos. Então, o papel moral do vereador. O que está faltando no seu bairro? Precisa ser resolvido? Esse papel, nosso gabinete está à disposição 24 horas no celular e 12 horas no prédio. Então, assim, a gente está à disposição para ajudar a cidade sobre todos os problemas, sobre tudo aquilo que é defasado. E sempre em parceria com a prefeita Priscila Gambale. Então, nós estamos abertos sobre todos os departamentos e é lógico que a gente gasta bastante energia na causa autista porque a gente considera uma causa importante. É verdade. Bom, Cacá, novamente, muito obrigado pela sua participação, por sua disponibilidade, né, por estar aqui conversando sobre a questão do TEA, né, que é muito importante, como a gente falou no início, e realmente a gente tem que começar a tratar
essa situação, senão daqui a pouco, daqui a 20 anos, como é que vai ser a situação toda, né? É uma coisa muito importante. De verdade mesmo, eu agradeço muito pela sua participação e agora também eu gostaria que você deixasse suas considerações finais para todas as pessoas que estão nos assistindo e que vão nos assistir. Vou deixar um agradecimento especial ao nosso entrevistador. Como que é o nome completo do entrevistador? Wang. Como? Wang, Osmar Wang. Osmar Wang, obrigado Opa, pela nós conversa agradecemos. produtiva, acrescentou muito a nossa conversa. Ao Walter, a Neuza e o outro rapaz que me recebeu. O Léo. O Léo. Então Léo. todo o time do Grupo Hoje de Comunicação, obrigado pelo convite, pela oportunidade, pelo espaço. Eu acompanho vocês, sou um seguidor no Insta, no Face, nos veículos de comunicação, então vocês fazem um trabalho extremamente importante de informação para a nossa região, de mostrar o que está sendo feito, o que não está sendo feito, o que precisa ser feito. Sim. Então, agradecer a todas as pessoas que investem também no Grupo Hoje, porque se isso acontece, tem um outro grupo que ajuda isso a acontecer. Então, agradecer essa oportunidade, esse momento e desejar muito sucesso às pessoas que nos assistiram. Se puder seguir a gente nas redes sociais, fica aqui o convite também, Kaká_out, no Facebook Kaká igual do jogador com K. A gente vai estar à disposição para conversar e atender as pessoas. Obrigado. Kaká, novamente, meu muito obrigado. Meu muito obrigado também a todas as pessoas que assistiram e que vão assistir o nosso bate-papo, tá bom? Lembrando a todos que já estaremos de volta na próxima semana com mais um Hoje no Ar. Um grande abraço a todos e até a próxima. Valeu.